Então, juiz das garantias, a partir do artigo 3º, letra A. Este ponto no CPP foi incluído pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Tá? O pacote anticrime introduziu, em primeiro lugar, o artigo 3º, letra A, que diz o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, nós temos consagrado, a nível legal, o princípio ou sistema acusatório. Na verdade, a nossa Constituição ela já contempla o sistema acusatório na medida em que, no artigo 129, inciso 1, consagra e atribui ao Ministério Público, né, o poder-dever privativo, ou melhor dizendo, exclusivo, de promover a ação penal pública. Então, neste ponto, nós temos, a nível constitucional, o sistema acusatório, que é fundado pelo princípio acusatório, e também aqui a nível legal. Tá? Então, o processo penal ele tem uma natureza de acusatoriedade, né? De vedação de que o juiz se substitua às partes, se substitua ao órgão de acusação, mas também à defesa, né? No âmbito da investigação e do processo. Então, é vedada essa substituição, é aquela ideia que eu falei para vocês da imparcialidade. O juiz não pode sair da sua posição de equidistância para invadir a arena dos players. Tá? E aí nós temos propriamente, a partir do artigo 3º-B, o tema do juiz das garantias. Né? Mas antes disso, eu preciso alertá-los que estes pontos, inclusive o artigo 3º, letra A, está suspenso. Né? Então, todo esse regramento está suspenso em decorrência de uma medida cautelar, né, deferida numa ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, que inicialmente foi deferida pelo ministro Dias Toffoli e posteriormente pelo ministro Fux, né, que assim, prorrogou sine die, ou seja, sem um prazo definido, a aplicação concreta dessas normas promovidas dessas normas introduzidas, né, ao CPP pelo pacote anticrime e também e outras normas do CPP também que a gente pode comentar. Tá? Então, o juiz das garantias está suspenso, mas nós temos o seu regramento a nível legal, a nível de CPP. Né? E o juiz das garantias, pessoal, ele nada mais faz do que consagrar o sistema acusatório, do que garantir a imparcialidade do juiz. O juiz das garantias, esse instituto, e na verdade é um nome equivocado, né? Porque todo juiz se preocupa com as garantias. Não é só o juiz das garantias que vai ter essa preocupação, todo juiz vai ter, né? Mas o juiz das garantias é aquela autoridade judiciária responsável por tutelar a investigação, por cuidar da investigação, por deferir aquelas medidas que pertençam à cláusula de reserva de jurisdição. Então, quando a autoridade policial está investigando um fato, ela precisa de uma medida cautelar invasiva, por exemplo, uma busca e apreensão, ela necessita de pleitear isso daí para o juiz competente. E o juiz, analisando a representação da autoridade policial, vai deferir ou não. Né? Então, qual que é a sacada? Esse juiz, e como é que funciona hoje? A gente precisa entender como é que funciona hoje, como é que sempre funcionou e como que vai funcionar se essa medida for efetivada e a ação direta for julgada improcedente, né? Então, o Supremo reafirma a constitucionalidade desse juiz das garantias. Particularmente, eu acho que é constitucional. Eu acho que é uma medida bem-vinda, tá? Mas é bem polêmico esse tema, principalmente entre os juízes. Por quê? Porque nós estamos mexendo com o poder, gente. Nós estamos dividindo, nós estamos enfraquecendo, por assim dizer, o poder dos magistrados. Né? Então, é lógico que você vai retirar poder, você vai mexer e você vai criar um conflito de interesses com essas autoridades. Mas, enfim. A ideia, gente, e como é que funciona, então? Tem lá uma investigação policial em curso. Normalmente uma investigação policial. A polícia precisa decretar uma medida cautelar de prisão. Pede para o juiz. O juiz analisa a representação e defere. Pumba. Agora eu preciso de uma interceptação telefônica para apurar a responsabilidade de um terceiro. Né? No caso que existe uma conexão. O juiz lê, defere. Agora eu preciso de uma busca e apreensão na casa do ciclano. O juiz lê, vai lá e defere. Vocês concordam que, hora que chegar para o Ministério Público aquela investigação concluída, aquele inquérito relatado, ele vai ler, ele vai falar, tem elemento para denunciar, oferece a denúncia. O juiz que já teve contato com
com aquelas provas, com aqueles elementos informativos, melhor dizendo, com aqueles atos de investigação, ele vai praticamente assim, receber aquela denúncia sem ter muita preocupação. Por quê? Porque ele já conhece o caso. Ele não é mais um juiz ignorante que vai conhecer do processo no processo, que vai conhecer do caso penal no momento correto, que é o da instrução processual. Ele já sabe quem é o fulano, porque ele já decretou a prisão, já decretou a busca e apreensão, já decretou a interceptação telefônica, né? Então, aquele juiz, ele está contaminado por aqueles atos investigativos. Portanto, ele vai, normalmente, no curso do processo, buscar ratificar, buscar confirmar aquela hipótese que ele já tomou como verdadeira, né? É muito difícil para o juiz se distanciar daquela hipótese inicial, que ele, em conjunto com o promotor, com o Ministério Público e com a polícia, gestou, por assim dizer, né? E para dar aso, para dar a vitória para a defesa, por exemplo. Por isso que a defesa sai perdendo de 10-0 no processo. Porque toda aquela estrutura acusatória do Estado já está criando uma versão e que o juiz está cansado de ouvir. Portanto, para o juiz desconstituir essa imagem mental, né, e dar razão para o réu, dar razão para o advogado, é muito difícil. Então, qual que é a sacada? Qual que é o fundamento principal do juiz das garantias? É preservar a imparcialidade do juiz, né, e evitar aquilo que a gente chama de dissonância cognitiva, né? Ou seja, que é o juiz, a partir de um comportamento definido, ele mudar as suas crenças, né? Ele ter esse efeito aliança, ter essa união com aquela hipótese inicialmente tida como verdadeira, tá? Então, vamos lá. Artigo 3º-B do juiz das garantias. O que diz? Ó, o juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Então, o juiz das garantias não é um juiz instrutor, tá? Isso é importante. Como nós temos em outros países, por exemplo, na França, né, em que a magistratura e o Ministério Público é um órgão apenas, né, com uma divisão formal de atuações, né? E em outros países também que vigora, né, a questão do juizado de instrução, em que o juiz efetivamente conduz os rumos dos atos investigativos, né? Aqui no caso do juiz das garantias, não é isso, tá? O juiz, ele é uma pessoa imparcial, ele é uma autoridade pública, né, que vai fazer o quê? Que vai controlar a legalidade da investigação criminal. E também vai salvaguardar os direitos individuais do réu, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. É a cláusula de reserva de jurisdição. Então, qual que é a função do juiz das garantias? Não é conduzir a investigação, mas sim controlá-la do ponto de vista da legalidade e avaliar requerimentos ou representações que ponham em xeque, né, que exijam uma flexibilização dos direitos e das garantias fundamentais, que, logicamente, tem uma necessidade de prévia avaliação do Poder Judiciário. Tá? E aí ele diz o seguinte: quais são os atos que especialmente são, né, da competência prévia do Poder Judiciário. E é um rol exemplificativo. Nós temos outras medidas que não estão aqui. Mas, por exemplo, compete a esse órgão, esse juiz das garantias, receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do artigo 62 do caput do artigo 5º da Constituição. Então, a prisão de qualquer pessoa deve ser levada imediatamente ao conhecimento da autoridade judiciária competente, né? Então, essa comunicação imediata, que se dá antes da remessa do auto de prisão em flagrante, né? Então, é uma função do juiz das garantias. Receber depois o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, desse ato administrativo que vai ser judicializado posteriormente, observado o disposto no artigo 310. O artigo 310 do CPP, por sua vez, regulamenta o tema da audiência de custódia, né? Então, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, pode decretar a prisão preventiva ou prisão temporária, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança, ou ainda acrescida de outras medidas cautelares pessoais restritivas, né? Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Então, se tiver havendo algum tipo de maus-tratos, tortura, exposição indevida à mídia, o juiz pode, sim, requisitar que o preso seja encaminhado à sua presença, né, para que ele avalie essas circunstâncias e determine a apuração
de eventuais responsáveis e responsabilidades. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Então, mesmo que não haja a representação, né, por parte do delegado de polícia para uma medida invasiva, a simples instauração de um inquérito policial, ou ainda que seja um inquérito ministerial, né, um procedimento investigativo criminal por parte do Ministério Público, né, chamado PIC, essa investigação deve ser informada ao Poder Judiciário acerca da sua instauração. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então, decidir sim sobre requerimento de prisão ou outra medida cautelar. Prorrogar a prisão provisória, leia-se, prisão preventiva ou prisão temporária, ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, ou seja, no caso de substituição, que pode ser um caso mais grave até, né, assegurado o contraditório. Olha só o contraditório prévio no âmbito das medidas cautelares. Em audiência pública e oral, na forma do disposto neste código ou em legislação especial pertinente. A gente vai perceber que existe, sim, um procedimento prévio, acho que são 5 dias, né? Antes do juiz decretar uma medida cautelar, por exemplo, uma prisão, ele deve notificar a outra parte. Olha o exemplo do contraditório aqui, né? É claro que se essa medida se esse contraditório prévio for ineficaz do ponto de vista do atingimento daquela finalidade que a medida visa resguardar, é claro que esse contraditório será postergado ou diferido. Então, a parte posteriormente vai tomar conhecimento da decretação da medida e vai poder se surgir, por exemplo, com pedido de revogação, relaxamento ou, eventualmente, com uma ação autônoma de habeas corpus, né? Mas, então, o fato é que a regra é que existe esse contraditório prévio, tá bom? Inclusive nas medidas cautelares. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Então, imaginemos o caso de uma testemunha que está no leito de morte e ela é a única testemunha-chave para a gente desvendar aquele caso. Ou seja, nós não podemos esperar o transcurso normal do processo para ouvi-la lá na audiência de instrução, que pode levar anos. A gente precisa fazer essa prova agora. Então, o que acontece? Nós temos um incidente probatório, né? Uma antecipação da produção daquela prova oral, né? Isso está previsto, por exemplo, no caso da testemunha que eu dei, acho que no artigo 225 do CPP, salvo engano, né? E ali, então, nós temos essa ideia de ad perpetuum rei memoriam. Então, uma antecipação daquele que está em vias de partir desta para melhor, ou desta para pior também, né? Então, nesse caso, nós temos essa possibilidade de antecipação da prova, que ela não vai ser possível de ser repetida, né? Nós não vamos conseguir repeti-la no futuro, né? Claro que o juiz, se não tiver um réu específico, ou se esse réu não tiver um advogado contratado, né? Assim, o investigado, por exemplo, né? E aqui é independentemente de ter processo, hein? Mesmo antes de ter um processo, está na fase de investigação, ou, sei lá, está em vias de ser iniciada a investigação, nós já podemos instaurar esse incidente processual probatório. Tá? Claro que o juiz vai nomear um advogado dativo, por exemplo, caso não exista um réu identificado, ou essa pessoa não tem um advogado, é a Defensoria Pública, para representá-la neste momento. Mas há sim um contraditório e uma ampla defesa de forma antecipada. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Então, sim, o juiz vai prorrogar a duração do inquérito na hipótese de aquela pessoa, alvo da investigação, estar presa, estar reclusa, né? Então, o juiz pode, inicialmente, assim, o inquérito em caso de pessoa presa, né, por força da regra geral do CPP, tem a duração de 10 dias, né, e pode ser prorrogado por até 15 dias. Esse prazo veio com a reforma do pacote anticrime. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para a sua instauração ou prosseguimento. Então, aquele inquérito instaurado para investigar, por exemplo, um fato prescrito. Sei lá, está investigando um homicídio que aconteceu há 40 anos. Esse crime está prescrito. Não pode ser objeto de investigação. Então, nós podemos impetrar um habeas corpus, né? Por exemplo, perante o juiz de primeiro grau, para que ele determine o trancamento daquela investigação, daquele inquérito. A polícia está investigando um fato que não é mais crime.
Por exemplo, está investigando um crime de adultério, que foi extinto em 2005, né, por força da abolição crimes. Também, trancamento do inquérito. Então, são hipóteses extraordinárias, hipóteses especialíssimas para promover o trancamento. Né? Não é qualquer dúvida, qualquer discordância que vai ensejar essa medida tão extrema. Porque o inquérito, pessoal, visa justamente juntar, né, ou seja, coligir aqueles elementos informativos para dar sustentação a uma futura acusação. Então, é lógico que ele não vai ter uma robustez logo do início. Né? Vamos lá. Requisitar documentos, inciso 10, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Então, o poder investigatório da autoridade judiciária para verificar esse controle de legalidade. Né? Decidir sobre os requerimentos de, a linha A, interceptação telefônica do fluxo de comunicações ou em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, aqui nos termos da lei própria, que é a Lei 9296 de 96. Por fim, quer dizer, na sequência, né? O afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefone, também. Busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Então, também, tudo isso faz parte da reserva de jurisdição. Inciso 12. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Né? Então, é o exemplo do inquérito que eu dei para você, para trancar. Então, qualquer ato investigativo antes do oferecimento da denúncia, antes da judicialização, o habeas corpus deve ser impetrado perante o juiz de primeiro grau. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste Código. Então, até onde que vai a competência do juiz das garantias? Ele cuida dessa parte da investigação. A investigação concluída vai para o Ministério Público. O Ministério Público oferece a denúncia. O juiz recebe essa denúncia ou a rejeita, nos termos do artigo 395 do CPP. Se eventualmente o juiz receber a denúncia, notifica o agora réu, porque, né, o processo tem início com o recebimento da denúncia, né, cuja relação triangular é aperfeiçoada a partir da citação. Então, ele ordena a citação do réu, agora réu, para responder por escrito à acusação em 10 dias. Depois que ele apresentar a resposta à acusação, o juiz pode novamente avaliar se é o caso mesmo de recebimento da denúncia ou de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP. Se não for o caso de absolvição sumária, né, o que o juiz faz? O juiz já designa a audiência de instrução e julgamento e manda para o outro juiz. Qual que é esse juiz? É o juiz que vai cuidar da instrução processual propriamente dita. Então, nós temos o juiz das garantias que cuida da investigação e depois o juiz da instrução para o qual vai ser encaminhado o processo, a fim de que ele faça a instrução processual e posteriormente julgue o mérito daquele caso penal. Tá? Então, é essa a ideia. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor, de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Gente, aqui a consagração, a nível de CPP, do direito já consagrado pelo Supremo na súmula vinculante 14, né, que assegura o acesso dos advogados àqueles elementos informativos que já estão documentados eventualmente num procedimento de inquérito policial ou de um procedimento investigatório criminal no âmbito do MP. Né? Então, os advogados têm sim direito de acessar esses elementos probatórios que já estão documentados, que já estão certos no processo, né? Que, portanto, devem ser compartilhados com o defensor técnico. Né? Este direito também é previsto no Estatuto da Advocacia, na Lei 8.906 de 94, e também na lei complementar que regulamenta a Defensoria Pública. Né? Então, são disposições que estão tanto nas leis específicas dessas profissões, né, desses cargos, dessas ocupações, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com base na súmula vinculante 14, e agora no CPP. Inciso 16. E outra coisa interessante, né? Então, o advogado não vai ter acesso a uma diligência que está em andamento. Por quê? Porque se ele tiver acesso, ele vai estragar a finalidade daquela diligência. Muitas vezes, no processo penal, a gente precisa do elemento surpresa.
Então, uma diligência que está em transcurso, por exemplo, uma interceptação telefônica, o advogado não vai ter acesso, e legitimamente não vai ter acesso a essa medida, né, por conta de um interesse maior da segurança pública, da apuração de um crime, etc. Inciso 16, então, deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção de perícia. Então, eu posso indicar um assistente técnico para representar os meus interesses e fazer também uma perícia, né, paralela àquela entabulada pelo próprio Estado por meio de um perito oficial. Inciso 17, decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal, o ANPP, né, ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Então, o ANPP é um instituto da fase pré-processual e vai ser homologado pelo juiz das garantias, se essa figura entrar em vigor, né? E aqui o ANPP está previsto no artigo 28, letra A, né, do Código de Processo Penal. E também a questão da colaboração premiada, né, se formalizada ainda no âmbito investigativo preliminar, tá bom? E questão, inciso 18, né, que abre o rol verdadeiramente, outras matérias inerentes às atribuições definidas no caput desse artigo. Então, outras matérias que guardem semelhança com essas serão também objeto da cognição e da apreciação do juiz das garantias, né? Vale dizer, pessoal, que há uma polêmica em torno da natureza jurídica dessa figura do juiz das garantias, que eu não disse no início, né? Mas, a meu ver, o entendimento mais acertado, e aqui eu estou alinhado com o professor Gustavo Badaró, né, um grande autor de processo penal e professor do Largo São Francisco, da USP, ele entende que o juiz das garantias nada mais é que uma competência funcional, né? Então, é uma competência funcional do juiz. Portanto, não há inconstitucionalidade nessa criação no CPP, né? Porque não está criando uma espécie assim, de um outro juiz, de uma outra figura, mas sim, dentre os juízes que já existem, né, uma divisão funcional dessa competência, uma competência que estará restrita à fase investigatória, tá bom? Só para a gente terminar agora, então, vamos comentar os parágrafos, ó. Ele diz o seguinte, parágrafo 1º, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que será realizada audiência com a presença do MP e da Defensoria Pública, ou de advogado constituído, vedado o emprego de videoconferência. Então, aqui é audiência de custódia, tá? E o dispositivo peca por vedar a aplicação da videoconferência por conta, assim, de ignorar a tecnologia, de ignorar, digamos, a evolução da sociedade, de ignorar, inclusive, que no âmbito do processo, no âmbito da instrução do interrogatório, é admitido, ainda que a título excepcional, a utilização de videoconferência, né? Então, este dispositivo foi vetado por conta disso, mas o veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então, essa é a audiência de custódia. O preso, seja em flagrante, seja por força de um mandado de prisão, né, provisória, ele será encaminhado em até 24 horas à presença da autoridade, perante ali o Ministério Público, o advogado ou o defensor público, para que seja avaliada a legalidade da prisão e a necessidade da manutenção daquela clausura, né, por força de outra medida cautelar. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, que é o que eu falei para vocês. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, é esse marco de prorrogação do inquérito. Artigo 3º-C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399. Então, nós vamos aplicar o juiz das garantias para todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Porque as infrações de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei 9.099, estão sujeitas aos institutos despenalizadores e têm um procedimento muito simplificado, né? Ou seja, dificilmente, ou para dizer que nunca, nós vamos ter uma medida no curso desse procedimento, né, uma medida invasiva, uma medida cautelar. Até porque nós, quando estamos falando das infrações penais de menor potencial ofensivo, sequer nós recorremos ao Instituto do Inquérito Policial. Nós temos uma simples documentação por meio de TC ou TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência,
que nos termos do que decidiu o Supremo, não tem natureza investigativa, tá bom? E aí o Supremo, né, por força do ministro, por orientação do ministro Dias Toffoli, né, acabou criando outras hipóteses, quer dizer, então o juiz das garantias não se aplica digamos, aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica aos crimes eleitorais, não se aplica aos órgãos de segunda instância, aí são as discussões que vão se desenvolvendo, né? Então, ele cessa, essa competência cessa a partir do artigo 399, que é o recebimento definitivo e a designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, previsto no CPP. Parágrafo 1º, então. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes, que ainda não foram apreciadas, serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Então, se tiver um requerimento de liberdade provisória que não foi apreciado pelo juiz das garantias, né, quem vai decidir a respeito disso é o juiz da instrução. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. Então, o que o juiz das garantias decidiu não vincula, né? Não ingessa o juiz da instrução. Ele é livre para decidir contrariamente ao que foi decidido inicialmente, né? E as medidas cautelares que estão em curso deverão ser apreciadas, reapreciadas, melhor dizendo, pelo juiz da instrução no prazo máximo de 10 dias, quando ele receber os autos. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Então, todos os elementos informativos não integrarão o processo perante o juiz de instrução. Apenas aquelas matérias relativas, né, às provas cautelares, irrepetíveis, né, ou antecipadas. O resto fica acautelado no cartório, na Secretaria do Juiz das Garantias, para que as partes tenham acesso a esses elementos, né, e possam subsidiar a sua atuação no processo. Mas esses pontos, eles não serão destrinchados, eles não serão aproveitados na fase processual. Parágrafo 4º, fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. Beleza. Artigo 3º-D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências, e aí aqui ele comete um equívoco, né, porque ele faz referência aos artigos 4º e 5º do Código de Processo Penal, que já aborda o tema do inquérito, né, ficará impedido de funcionar no processo. Então, qual que é a sacada deste artigo? Desse 3º-D. O juiz que praticar qualquer das medidas definidas e elencadas, né, no rol das competências do juiz das garantias, ele estará impedido, então é uma hipótese de impedimento, né, de incompatibilidade objetiva daquele juiz de julgar o processo, de julgar o mérito, né? Aí ele estabelece no parágrafo único, né, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Então, questões práticas, né, de gestão, de rodízio de magistrados para atender às finalidades estabelecidas pela lei. 3º, o juiz das garantias será designado conforme as normas da organização judiciária da União, dos Estados e do DF, Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Beleza. Por fim, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Então, o juiz é um garante desse direito de imagem, desse direito de dignidade da pessoa submetida à prisão, né? E também nós temos a lei de abuso de autoridade que segue a mesma linha, criminalizando esse tipo de conduta e esse tipo de exploração. Beleza, gente? Aí o parágrafo único que trata, né, da questão do regulamento, né, da disciplina, etc., que isso aqui é irrelevante. Tá bom, André? Então, juiz das garantias explicado.
Opa, Gabi, terminamos aqui, né? Acho que ficou muito bacana o nossa mega aula aí, né? Sim. Muito bem esclarecedora para todos aí que puderam participar. Nós tivemos picos aí de 10, 12 ouvintes. O pessoal tem, dentro do possível, mesmo com o horário, né? Que o horário é um pouquinho mais difícil, né? O pessoal, a maioria está trabalhando, tudo. Mas estamos, né, buscando engajamento e nessa fase de testes, né, preliminar, está muito, muito interessante realmente. Queria agradecer mais uma vez, acho que para todo o público aí, né, que tem nos prestigiado, acho que é uma mega aula que a gente está desenvolvendo, né, na linha de penal. E dentro do canal nós temos também outras aulas, né, na área de produção, na área de administração, na área de engenharia, tudo. Então, agradecer o público aí que tem nos prestigiado. Beleza. E essas aulas, elas darão continuidade, né, Gabi? Então, a gente vai fazer de 15 em 15 dias, né? Vai ser uma semana penal, outra semana processo penal, e a gente vai desenvolvendo essas aulas como dois viés, né? Um para nós estudarmos, né? Para nos mantermos ativos na área de penal, e outro também para compartilhar com o público aí a disciplina, né? É isso aí, André. Obrigado mais uma vez. Pessoal, contem conosco, participem do canal, não só nas aulas de penal, processo penal, nas aulas de direito, mas também em todos os demais vídeos do canal do André, que está muito bacana. Tá bom? Deixar claro, tá, pessoal, para quem está assistindo, tal, a gente colocar também dentro dessa mega aula, o viés do canal, ele está puxando, nós estamos puxando esse viés para uma preparação até, quem sabe um dia, de um canal preparador de concursos, né? Então a gente está destrinchando, né, toda essa ideia. Então temos aí o compêndio de direito, depois a engenharia, administração, todos eles nós estamos trazendo os profissionais do mercado, né? Primeiramente estamos fazendo os bate-papos com o pessoal, trazendo as suas expertises, e depois nós destrincharemos nas aulas ao vivo, né, as matérias mais específicas. No caso do Gabriel, a gente está trazendo para as aulas de direito empresarial, direito penal e processo penal. André, dá licença um pouquinho, eu vou precisar sair, tá? Tá joia, Pessoal, Gabi. um abração, viu? Fiquem com Deus. Valeu. Com Deus, fala. Então, pessoal, para quem aí está engajado, tudo, e está acompanhando o canal, essa é a ideia nossa, né? De estar destrinchando os conhecimentos dentro do canal. Então, quem puder participar, quem puder interagir, tudo vai ser muito bem-vindo. Agradecendo mais uma vez aí a audiência, tal, todos que puderam participar. Sempre que possível, vão mandando questionamentos. Quem assistir depois, né, a aula, o treinamento, mandem pergunta dentro dos comentários aí do nosso canal do YouTube. E, dentro do possível, nós ou diretamente responderemos dentro do canal ou através dos vídeos aí, de acordo com a sequência das aulas. Muito obrigado mais uma vez e tenham um bom dia.